A contabilidade, enquanto sistema de informações, utiliza-se de um processo de conversão de todas as origens e aplicações de recursos da empresa para o mesmo denominador comum monetário. Portanto, para esse sistema funcionar adequadamente, é necessária a existência de uma moeda ou de um denominador comum que permita registrar e comparar valores ou operações ao longo de vários períodos. No Brasil, a inflação, historicamente, sempre foi um grande limitador para a contabilidade cumprir sua função social de informar. Para compensar essas limitações, desde 1944, os profissionais da área contábil vêm procurando desenvolver sistemáticas que eliminem os efeitos da inflação das demonstrações financeiras. Nas décadas de 40 e 60, a contabilidade no Brasil ainda não apresentava um elevado grau de sofisticação e a inflação também não alcançava os níveis mais tarde praticados nas décadas de 80 e 90. Assim, os modelos iniciais, por serem mais simples, eliminavam apenas parcialmente o efeito inflacionário das demonstrações contábeis. Na evolução legislativa desse instituto, observamos que, primeiramente, se corrigia apenas o ativo imobilizado. Durante os anos de 44, 51, 56, as autoridades fiscais permitiram a atualização do ativo dentro de certos limites. Em 58, a legislação instituiu o primeiro sistema de atualização dos valores do ativo imobilizado e estabeleceu a distinção entre a reavaliação voluntária em bases arbitrárias e a reavaliação a partir de então denominada de correção monetária. Em 64, passou a ser obrigatória a correção monetária do ativo imobilizado a ser realizada anualmente. Em 66, foram estabelecidas normas para a correção monetária dos balanços. O método então adotado já era o de corrigir as contas do patrimônio líquido e as contas do ativo imobilizado. A Lei nº 6404 definiu as linhas gerais do sistema de correção monetária do balanço, visando, única e exclusivamente, regular os efeitos do Instituto no âmbito do direito comercial. Como não poderia deixar de ser, em momento algum, a Lei das S.A.s se preocupou com o aspecto fiscal, quando regulou a correção monetária. Todavia, suas normas genéricas careciam da regulamentação necessária para uniformizar os procedimentos de sua execução. O Decreto-Lei nº 1598, de 26 de dezembro de 77, regulamentou as normas da Lei de nº 6404, que tratam da correção monetária do balanço. Ocorre, porém, que o referido decreto-lei teve por objetivo adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da Lei das Sociedades por Ações. Seu objetivo era, portanto, declaradamente fiscal. Em 86, foi revogado o regime de correção monetária das demonstrações financeiras. Era o Plano Cruzado de Estabilização Econômica que atingia também a legislação tributária e revogava um sistema que vinha sendo construído desde 77. A partir daí, ocorreram sucessivos planos no país, o que levou as autoridades a modificar as regras de correção monetária do balanço sempre que se iniciava um novo plano ou quando retornava o processo inflacionário. Vamos apresentar aqui os procedimentos utilizados para a correção das demonstrações financeiras. É preciso, contudo, estarmos atentos, em função de tudo que já discutimos, uma vez que esses procedimentos vêm sofrendo constantes alterações ao longo dos últimos 10 anos. Imaginemos uma empresa que tenha sido fundada em 1º de janeiro de um determinado ano, com um capital de 1.500. Esse capital tinha sido investido na aquisição de um terreno e parte dele ficou no caixa como capital de giro da empresa. Então, o patrimônio da empresa nessa data era composto de caixa, 500, terreno, 1.000, capital, 1.500. Imaginemos que essa empresa seja uma empresa de prestação de serviços. Nesse terreno será construído um estacionamento. Durante esse primeiro exercício, a empresa prestou serviço de estacionamento, obteve receitas e teve despesas operacionais. E ao final do ano, obteve o seguinte resultado.
Ela teve receitas de 12.500. O custo de serviços prestados foi de 7.200. Lucro bruto de 5.300. Despesas operacionais de 4.600. Apurou um lucro, então, de 700. Esse lucro de 700 encontra-se no caixa da empresa. Como tínhamos um caixa inicial de 500, com esse lucro de 700, passamos a ter agora um caixa de 1.200. O terreno continua com o valor de 1.000 e o capital investido também continua com 1.500. E no patrimônio líquido temos o resultado de 700. Observem que aquele resultado de 700 é o que está no caixa acrescido do saldo inicial de 500. Nós podemos afirmar que realmente a empresa teria tido um lucro de 700 nesse exercício caso não houvesse inflação. Mas considerando-se que houve durante o período uma inflação de 50%, como é que nós faríamos para determinar exatamente o lucro apurado por aquela empresa? Será que, sendo acionistas daquela empresa, nós poderíamos sacar aqueles 700 como resultado? Será que, tirando 700 e voltando a ter no caixa os 500 iniciais, não estaríamos descapitalizando a empresa? Vejamos, então, como vamos reconhecer o efeito inflacionário sobre o capital de giro da empresa através do sistema de correção monetária. A metodologia de correção é aplicada através da atualização da expressão monetária das contas do ativo permanente e do patrimônio líquido. Essa correção da expressão nominal da moeda é feita através da transformação dos valores em moeda corrente numa outra moeda, uma unidade de correção. É este padrão monetário que é utilizado para a atualização dos impostos e de tudo que é relacionado com imposto e contabilidade. Vejamos então como se faz a correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido pela variação da unidade de correção. A filosofia da sistemática permanece a mesma, independentemente da unidade de correção já utilizada. E já foram utilizadas várias unidades de correção desde que foi criada a sistemática em 76 pela Lei 6404, tais como o RTN, OTN, BTN, FAP e o FIR. No nosso exemplo, tínhamos, em 1º de janeiro, uma unidade de correção que valia 10. E tínhamos o terreno pelo qual pagamos 1.000, que equivalia nessa data a 100 unidades de correção. O capital de 1.500 equivalia nessa data a 150 unidades de correção. Ou seja, o valor investido no terreno equivalia nessa data a 100 unidades de correção. O valor investido no capital era de 150 unidades de correção nessa data. Como nós dissemos, o valor da inflação no período foi de 50%. Dessa forma, a unidade de correção, que valia 10, passou a valer 15 no final do período. Assim, temos os seguintes valores atualizados. O terreno correspondia a 100 unidades de correção. A unidade de correção agora vale 15. Então, o valor atualizado do terreno passa a ser 1.500. Como o valor original era 1.000, temos então uma correção monetária de 500. O capital valia 150 unidades de correção. A unidade de correção agora vale 15. Então, o capital atualizado é 2.250. O valor original era 1.500 e a correção monetária, então, fica sendo 750. Desta forma, nós atualizamos o valor do terreno e atualizamos o valor do capital investido e apuramos a correção monetária do terreno e a correção monetária do capital. O que efetivamente essa correção monetária significa? Nós tivemos uma correção monetária sobre o patrimônio líquido de 750, ou seja, investimos na empresa um capital de 1.500 e esse capital gerou uma perda de 750. Então, os 750 representam uma perda de poder aquisitivo do patrimônio líquido.
Entretanto, nem todo o patrimônio líquido ficou exposto à inflação, pois uma parte dele foi investida no terreno. O valor que foi investido no terreno reduziu a perda em 500, ou seja, 50% sobre o valor original do terreno. Assim sendo, temos uma despesa de 750 com o patrimônio líquido e uma receita de 500 sobre o ativo permanente. Dessa forma, temos um efeito líquido da inflação de 250, ou seja, tivemos uma perda líquida de 250. Essa perda líquida representa 50% do caixa inicial, que era 500 e ficou exposto à inflação. Nós tivemos, então, uma perda com o patrimônio líquido de 750 e um ganho com o ativo permanente de 500, ou seja, nossa perda líquida foi de 250. Vejamos agora como vamos contabilizar essa perda líquida e essa correção monetária. Nós temos a conta do terreno, cujo valor original era 1.000 e que vai ser corrigida em 500, para ficar com um saldo, então, de 1.500. A contrapartida dessa correção monetária será apropriada ao resultado numa conta chamada correção monetária do balanço. Então, teremos um débito na conta terreno e um crédito no resultado, no valor de 500. Ao mesmo tempo, estaremos atualizando o capital em 750. Teremos, então, um crédito na conta de capital e, em contrapartida, um débito, representando a perda de poder aquisitivo do capital. Consequentemente, nessa conta de resultado chamada correção monetária do balanço, teremos uma perda de 750 e um ganho de 500, o que dará uma perda líquida de 250. Essa perda líquida será transferida para a conta de resultado, onde tínhamos um saldo anterior de 700. Com a perda de correção monetária líquida de 250, ficaremos então com o resultado líquido de 450. Esse resultado líquido de 450 representa o lucro da empresa após o efeito inflacionário. Mas como ficará a demonstração do resultado da nossa empresa após o reconhecimento do efeito inflacionário sobre o capital de giro? Quando observamos uma receita de serviços de 12.500, um custo de 7.200 e apuramos o lucro bruto de 5.300, logo após tivemos, então, despesas operacionais de 4.600 e chegamos naquele lucro de 700 e que estava no nosso caixa. Reconhecemos agora a perda de poder aquisitivo do caixa, representado pela correção monetária do balanço, saldo devedor de 250, e apuramos então o lucro antes do imposto de renda, o lucro passível de ser distribuído no montante de 450. Esse lucro de 450 vai integrar o nosso patrimônio, que passará a ser representado da seguinte forma. A conta caixa continua com um saldo de 1.200, que representa os 500 iniciais mais os 700 do lucro do período. O terreno fica pelo valor atualizado de 1.500. Fica no total do ativo em 2.700. O capital atualizado fica em 2.250. E o resultado, já líquido da inflação, 450. Se nós distribuirmos esse 450 como lucro do período, nós passaremos a ter no caixa 1.200 menos 450 e passaremos então a ter um saldo de 750. Esse saldo, em 31 de dezembro de X2, teoricamente, seria equivalente ao saldo de 500 em 1º de janeiro de X1, atualizado por uma inflação de 50%. Por outro lado, o resultado do período seria totalmente distribuído e passaríamos a ter, então, saldo zero. Dessa forma, através da correção monetária do balanço, nós, ao mesmo tempo que atualizamos o ativo permanente e atualizamos o patrimônio líquido, reconhecemos no resultado
o efeito inflacionário sobre o capital de giro da empresa. Essa sistemática, de uma forma relativamente simples, atingiu o objetivo de reconhecer o efeito inflacionário e, ao mesmo tempo, atualizou o ativo permanente e o patrimônio líquido. Vejamos agora quais as contas que são passíveis de correção monetária. Segundo a Lei 8.200 de 1991, todas as contas do ativo permanente, inclusive depreciação, amortização, exaustão e provisão para a perda provável na realização de investimentos, estão sujeitas à correção monetária. Também deverá ser corrigido o custo dos imóveis não classificados no ativo permanente, que são aqueles imóveis destinados a vendas. As aplicações em ouros, ou seja, o estoque de ouro, também é considerado passivo de correção monetária. Adiantamentos a fornecedores de bens sujeitos à correção monetária, isto é, aqueles bens que vão integrar o ativo permanente, salvo se o contrato prever a indexação do crédito, ou seja, se a empresa estiver comprando um ativo imobilizado importado, o adiantamento que ela fará já será feito em dólares, e estes dólares já estarão sofrendo correção cambial. Portanto, nesse tipo de adiantamento, não haverá correção monetária, porque ele já estará indexado. Também serão corrigidas as contas do patrimônio líquido, formado pelo capital, reservas e lucros acumulados. O mútuo entre companhias coligadas também será corrigido. Mútuo é o empréstimo de dinheiro entre as companhias coligadas. O adiantamento para futuro aumento de capital, que é aquele adiantamento que o acionista faz por conta de futuros aumentos, também será corrigido monetariamente. As contas de ativo, que como sabemos possuem saldos devedores, no momento que são corrigidas monetariamente, geram um crédito na conta de resultado. Dessa forma, temos um débito na conta de ativo permanente e, por outro lado, teremos um crédito na conta de resultado. O patrimônio líquido, ao ser corrigido, será creditado. Em contrapartida, se estará reconhecendo um débito na conta de resultado. Temos, pois, duas situações. Ou o patrimônio líquido é maior que o ativo permanente, ou, logicamente, o patrimônio líquido é menor que o ativo permanente. No caso em que o patrimônio líquido seja maior que o ativo permanente, pode ser considerado, para efeito de análise, que todo o capital próprio da empresa está investido parte no ativo permanente e parte no giro da empresa. Esta outra parte do realizável está sendo financiada por capitais de terceiros do passivo exigível. Como o patrimônio líquido aqui é maior que o ativo permanente, nós teremos, neste caso, uma perda inflacionária. Teremos, então, no resultado do exercício, um saldo devedor de correção monetária que estará gerando uma perda inflacionária. Por outro lado, este capital de giro estará sendo investido em algo que estará gerando uma receita operacional. Portanto, quando o patrimônio líquido for maior do que o ativo permanente, nós teremos, de um lado, uma perda inflacionária e, de outro lado, uma receita operacional. Se a receita for maior do que a perda, logicamente, teremos um ganho sobre a inflação. Na segunda situação, o patrimônio líquido é menor do que o ativo permanente. Isso significa que o ativo permanente da empresa está sendo financiado parte com recursos próprios e parte com recursos de terceiros. Desta forma, como o patrimônio líquido é menor do que o ativo permanente, o resultado seria um ganho inflacionário. Temos assim como resultado um efeito de saldo credor de correção monetária, representando um ganho inflacionário. Por outro lado, esse capital de giro de terceiros, que está financiando o ativo permanente, também irá gerar para a empresa despesas financeiras. Do confronto dessas despesas financeiras com o ganho inflacionário, teremos, então, o resultado real da empresa. Se o ganho inflacionário for maior do que a despesa, teremos um ganho inflacionário líquido. Se as despesas forem maiores, teremos, então, uma despesa financeira real. Junto ao material deste curso, você encontrará uma apostila com um caso prático de correção monetária para ser resolvido. A solução deste caso você encontrará numa apostila à parte. Boa sorte. A inflação traz um problema extremamente sério para toda a contabilidade
quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista teórico. E que, no fundo, toda a contabilidade presume o registro em alguma unidade estável em matéria de poder aquisitivo. E o que a inflação realmente gera é que ela transforma os valores de diferentes épocas em quantidades heterogêneas. Nós todos sabemos, com a experiência brasileira de inflação, que 1 milhão de cruzeiros de janeiro é muito diferente de 1 milhão de cruzeiros de setembro, alguns meses depois. Então, quando se soma 1 milhão de cruzeiros de janeiro com outro 1 milhão de cruzeiros em setembro e se encontram 2 milhões de cruzeiros, na realidade o que se tem aí é uma soma de quantidades heterogêneas. Estamos, de fato, somando laranjas mais bananas. Como é que se pode evitar que isso aconteça? Esse é o grande problema da correção monetária dos balanços. Em primeiro lugar, vamos deixar claro o que acontece se nós fizermos a contabilidade em valores puramente nominais. Se nós não fizermos alguma coisa para corrigir as heterogeneidades, não apenas do ponto de vista conceitual, nós estaremos fazendo o absurdo de somar quantidades heterogêneas, mas vamos ter todos os números de balanço inteiramente distorcidos. Por exemplo, quanto valerá o meu ativo imobilizado se eu não fizer correção monetária? Os bens antigos estarão por valor ínfimo. Os bens modernos estarão por um valor ajustado. O que lembra muito as declarações de bens das pessoas físicas até 1991, quando elas eram feitas em cruzeiros nominais. Os apartamentos de grande valor, mas que haviam sido comprados há 20 anos atrás, estavam por centavos, ou até por valor simbólico. O que estava por valor expressivo eram as aplicações recentes. Em geral, eu me lembro que, na minha declaração, o meu apartamento em Ipanema valia muito menos do que a minha menor conta bancária. Isso em termos nominais, dada a intensidade da inflação nesse período. Isso mostra que, claramente, se eu tenho inflação, uma inflação expressiva, como foi o caso brasileiro, eu não posso deixar de ter algum meio de ajustar a minha contabilidade à inflação. Isso é o que se chama contabilidade inflacionária, inflation accounting dos americanos, é o que nós chamamos de correção monetária de balanço, e assunto, aliás, no qual nós temos um certo pioneirismo na legislação, porque o Brasil foi dos primeiros países a adotar amplamente o Instituto da Correção Monetária. Vamos então por partes. A rigor, a melhor maneira de fazer uma contabilidade ajustada à inflação é fazer a contabilidade numa outra moeda que seja estável. Muitas empresas estrangeiras já faziam contabilidade em dólares ou nas moedas de seu país de origem. Ou seja, cada lançamento individualmente é feito, transladado também na moeda daquela moeda estável, pela cotação do momento em que essa transação foi feita. Isso tem a vantagem de tornar os resultados muito mais precisos do que quando feitas as regras de correção monetária dos balanços, que são regras relativamente aproximadas. Mas, em compensação, o trabalho dessa contabilidade numa outra unidade monetária é muito complicado. Nós passamos a ter, depois da Lei 8383, a possibilidade de fazer contabilidade no FIR. Nós temos hoje uma unidade fiscal que, presumidamente, é uma unidade de compra estável, tem sido desde a sua criação, ao FIR. E, a rigor, se uma empresa quiser fazer um balanço inteiramente ajustado sobre a inflação, o melhor que ela pode fazer é fazer essa contabilidade no FIRS. Aí não precisará fazer nenhuma correção monetária de balanço, porque o FIR já é uma unidade estável. Só que essa contabilidade no FIR exigiria que cada lançamento individual fosse feito no FIRS. E com as transações que realmente são feitas em cruzeiros, seria de fato necessário cada lançamento ter uma tradução da moeda em que foi feita, o cruzeiro, para a moeda de conta em que seria registrada. Os critérios de correção monetária de balanço, em geral, tentam abreviar essa passagem das duas contabilidades. Ou seja, toma-se uma contabilidade convencional em cruzeiros e fazem-se nessas contabilidades determinados ajustes, de modo a espelhar os resultados devidamente purgados da inflação. E claro que é muito importante purgar os resultados da inflação, porque em contabilidade nominal nós temos, gerados pela inflação, lucros ilusórios
muito frequentes e que, se não forem encarados como os tais, levam as empresas a uma rápida descapitalização. Por exemplo, se uma empresa tem dinheiro em caixa, uma empresa que tenha, digamos, todo o seu capital aplicado em títulos financeiros, se a contabilidade é puramente nominal, todo o rendimento desses títulos, inclusive aquilo que hoje é chamado de correção monetária, vai ser contabilizado como lucro. Ou seja, se a inflação for de 10% ao mês e a empresa aplicar dinheiro a 5% ao mês, na contabilidade nominal ela ainda está fazendo um lucro de 5% ao mês. Quando, de fato, nós sabemos que ela está perdendo substância em termos de poder aquisitivo. Então, daí é muito importante que se faça a contabilidade real e que se computam os ganhos reais e não os ganhos nominais. Como é que se costuma fazer isso? Basicamente, por duas regras que estão no Decreto-Lei 1578, que foi o Decreto-Lei do governo Geisel, que regulou a correção monetária dos balanços nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404. Se faz fundamentalmente, de um lado, corrigir o ativo imobilizado da empresa pelos coeficientes de inflação. Os imóveis das empresas serão ajustados pela inflação. Na época não se fez o reajuste de estoques. Hoje, com inflação elevada, é necessário também fazer a compensação dos estoques pelo valor da inflação. E isso tudo é colocado numa conta a crédito da conta de correção monetária. E a débito da conta de correção monetária lança-se a correção do capital. Capital mais reservas, ou seja, aquilo que a empresa precisaria ter de ganho nominal, pura e simplesmente para ficar onde estava em termos reais. Por exemplo, aproximadamente, se eu tiver no início do exercício um capital de 100 e durante o exercício a inflação é 50%, eu preciso de 50 de correção monetária do capital para, pura e simplesmente, ficar onde eu estava em termos reais. Então, no final das contas, o que é a correção monetária do balanço, a conta de correção monetária do balanço é aproximadamente, eu estou deixando de entrar em detalhes, naturalmente, a diferença entre a correção do capital e a correção do imobilizado. Se a correção do capital excede a do imobilizado, isso daí significa algo a ser deduzido da conta de lucros e perdas. Ou seja, o lucro ilusório que a empresa teve, como aqui no nosso exemplo da empresa que aplicava tudo em títulos financeiros. O segundo caso é aquele do chamado lucro inflacionário, aquele em que a empresa deve mais do que tem de ativos, deve uma parte do ativo imobilizado que ela possui, portanto, possui mais ativo imobilizado do que capital próprio. Nesse caso, então, a correção do ativo imobilizado excede a do capital e a empresa tem um lucro inflacionário, ou seja, um lucro devido ao reajuste nominal daquele ativo, enquanto que não houve o mesmo reajuste do passivo. Isso são os princípios gerais apenas de contabilização com correção monetária. É claro que essa contabilidade vai ficando cada vez mais complicada quando a inflação aumenta. Todas as regras do Decreto-Lei 1578 foram concebidas para uma inflação de 40% ao ano. Naquele tempo eu ocupava o Ministério da Fazenda e nós todos tínhamos consciência de que aquelas regras contábeis ali estabelecidas eram regras aproximadas. Nós, deliberadamente, desprezamos efeitos de segunda ordem para não complicar a análise, para não obrigar os demonstrativos contábeis a serem muito exagerados. Acontece que aquilo foi feito tendo em mente uma inflação de aproximadamente 2,5% ao mês. Vamos dizer, 30% a 35% ao ano. No momento em que a inflação adquiriu outras dimensões muito mais elevadas, esses cálculos, toda essa metodologia começa a precisar de revisão. Ou seja, pelo menos hoje, nós precisamos que aquilo que se fazia anualmente seja feito hoje mensalmente, nos níveis de inflação mais recentes. Portanto, esses são pontos importantes a se examinar nesse problema da contabilidade com inflação.
diria que a inflação cria vários males no país, ou de modo geral nos países que ela assola, e um dos problemas sérios é como conseguir demonstrações financeiras adequadas no regime inflacionário. Eu diria que nós no Brasil progredimos muito nessa tecnologia de fazer contabilidade ajustada à inflação, mas seja como for, o melhor mesmo é não haver inflação. O próximo módulo será todo dedicado ao conceito legal de exercício social e demonstrações financeiras, que estudaremos com o professor Célio Lora. A lei societária, em seus diversos artigos, estabelece critérios a serem seguidos no exercício da contabilidade e auditoria contábil em nosso país. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas durante o exercício. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração das origens e aplicações de recursos. Assim sendo, podemos definir demonstrações financeiras como um conjunto de informações contábeis ordenadas e padronizadas, que objetivam demonstrar a situação patrimonial de uma entidade num determinado momento e as variações ocorridas em seu patrimônio durante um determinado período. A seguir, analisaremos cada uma das demonstrações financeiras. Balanço patrimonial nada mais é do que uma posição numa determinada data estática dos bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido da empresa, os quais representam os recursos aplicados na empresa e as origens desses recursos. O balanço tem como base um ordenamento das contas que prevê que, no balanço, as contas serão classificadas segundo a natureza dos elementos patrimoniais e serão agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise financeira da companhia. Esse ordenamento visa agrupar as contas segundo sua natureza e seu grau de liquidez. A seguir, apresentaremos o que deve ser classificado em cada grupo de contas que compõe o balanço patrimonial. O ativo é composto pelas aplicações de recursos em bens e direitos que, de acordo com sua natureza e finalidade, podem ser classificados em realizáveis e permanentes. Bens realizáveis são aqueles que serão consumidos no processo produtivo ou administrativo, como estoques de matérias-primas ou materiais de consumo ou vendidos através de operações comerciais, como produtos e mercadorias. Direitos realizáveis são representados pelas contas a receber em geral. Os bens e direitos permanentes não se destinam à comercialização. Os bens e direitos realizáveis, de acordo com o prazo de realização, podem ser classificados em
ativo circulante e realizável a longo prazo. No ativo circulante, serão classificadas as disponibilidades, os bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. No realizável a longo prazo, os bens e direitos realizáveis após o término do exercício seguinte e os direitos derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituem negócios usuais na exploração do objeto da empresa. No ativo permanente, serão contabilizadas as contas de investimentos, representadas pelas participações permanentes em outras sociedades, e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no realizável e que não se destina à manutenção da atividade da empresa. No ativo permanente, também será contabilizado o ativo imobilizado, representado pelos bens destinados à manutenção da atividade da empresa, inclusive os de propriedade industrial ou comercial. E o ativo diferido, representado pelas aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício social. Inclusive, os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações sociais. No grupo de contas correspondente ao passivo da empresa, serão classificados o passivo circulante, que corresponde às obrigações da empresa, inclusive financiamentos para aquisições de bens do ativo permanente, quando vencerem o exercício seguinte. No exigível a longo prazo, serão classificadas as obrigações da empresa, inclusive financiamento para aquisição de bens do ativo permanente que vencerem após o exercício subsequente. No grupo de contas correspondente ao patrimônio líquido, fazem parte a conta capital social, onde será discriminado o capital investido pelos sócios, as reservas de capital, que são acréscimos patrimoniais dos sócios ou de terceiros, que não transitam pelo resultado, isto é, não constituíram receitas. Ainda no grupo de contas do patrimônio líquido, serão lançadas as reservas de reavaliação, que são contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elemento do ativo, em virtude de novas avaliações, com base em laudo aprovado pela Assembleia Geral. As reservas de lucros, que são contas constituídas pela apropriação de lucros da empresa com diversas finalidades. Os resultados acumulados, que são os lucros à disposição dos acionistas ou cotistas que ainda não tiveram destinação e os prejuízos não compensados. Para uma perfeita análise e interpretação do balanço patrimonial, é importante que se faça, antes de tudo, uma reflexão sobre os critérios que norteiam a elaboração de um balanço e que, por sua vez, estão baseados nos princípios fundamentais da contabilidade. Estas considerações, certamente, irão auxiliar
a interpretação dos valores apresentados. Vejamos quais são as características de cada grupo de contas. As disponibilidades no ativo circulante representam os recursos à vista, sobre os quais não há qualquer restrição, e as aplicações no mercado aberto. As duplicatas a receber estão registradas por um valor futuro. Assim sendo, a expressão monetária apresentada sobre essa rúbrica não espelha o seu real poder de troca. Em outras palavras, se tivermos 1.000 de duplicatas a receber em 90 dias, e se a expectativa de inflação for de 15% no período, esses 1.000, na verdade, correspondem a mais ou menos 850. As duplicatas a receber muitas vezes são negociadas com instituições financeiras numa negociação denominada desconto. Essas operações consistem num adiantamento do valor da duplicata, calculado a valor presente, pela taxa de juros praticada pela instituição financeira. A duplicata negociada nesta operação será apresentada como conta redutora de duplicatas a receber, denominada duplicata descontada. Outra conta redutora de duplicatas a receber é a provisão para devedores duvidosos, a qual representa a expectativa da empresa de perda com duplicatas incobráveis. Os estoques de mercadorias estão registrados geralmente pelo custo médio da compra. E os produtos em elaboração, assim como os produtos acabados, na maioria das vezes pelo custo médio histórico de materiais, adicionados da mão de obra aplicada e dos custos gerais de fabricação. Saliente-se que nos estoques não está computada a margem de lucro, que, segundo os princípios contábeis aplicáveis, somente serão considerados quando o produto for vendido. Deve ser levado em conta que o custo de produção dos bens e serviços compreende o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens e serviços aplicados ou consumidos na produção. O custo do pessoal aplicado na produção, inclusive supervisão direta, manutenção e guardas das instalações de produção. Os custos de locação, manutenção, reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção. Temos ainda a rúbrica Outras Contas a Receber, também dentro do grupo de contas do ativo circulante. Normalmente são valores inexpressivos e são compostos por adiantamentos a funcionários e para despesas, investimentos temporários, contas correntes com terceiros. A última rúbrica do ativo circulante é a referente às despesas pagas antecipadamente, que são despesas que representam pagamentos efetuados por serviços que serão recebidos no futuro, como seguro, assinatura de jornais, contratos de manutenção. Portanto, nestes casos, o serviço foi pago, mas ainda não foi prestado. Assim, seria incorreto lançar esses gastos diretamente no resultado. Eles são registrados no ativo circulante e transferidos para a despesa à medida de sua utilização. No ativo realizável a longo prazo, estão registrados os bens e direitos que a empresa pretende transformar em dinheiro num prazo superior a 360 dias, ou seja, após o término do exercício seguinte. Entre as contas do realizável a longo prazo, destacam-se empréstimos compulsórios à Eletrobras,
que são aplicações compulsórias que garantem correção monetária e juros de 6% ao ano, pagos anualmente. Esses empréstimos têm vencimentos de até 20 anos. O grande problema desse ativo financeiro é que ele pode ser significativo no ativo da empresa. E apesar de sofrerem correção monetária, a Eletrobras se reserva o direito de, na época do vencimento, quitar a dívida com ações da Eletrobras. Como se trata de empréstimos inalienáveis e intransferíveis, a empresa só resta aguardar a data do vencimento. Considerando o volume de empréstimos, é bem provável que a Eletrobras lance mão da prerrogativa e liquide a dívida com ações. Resta saber se essas ações terão liquidez e a que preço. Muito provavelmente serão negociadas a preços muito aquém do seu valor nominal, corrigido monetariamente. Nesse caso, a perda provável será reconhecida através de uma conta redutora denominada provisão para perdas na realização do investimento. Em geral, esse tipo de empréstimo tem uma característica de permanente, pois raramente as investidas devolvem esse empréstimo, os quais acabam sendo convertidos em participação acionária. Os valores consignados como investimentos representam aplicações de risco em outras empresas. A presunção é de que a investidora não pretende se desfazer dessas ações e que seu objetivo é de auferir rendimentos em função desta aplicação, via lucros e dividendos recebidos. O critério de avaliação desses investimentos é o custo corrigido monetariamente, diminuído de provisão para ajuste ao valor de mercado, ou, que é mais comum, custo corrigido monetariamente, ajustado pelo método de equivalência patrimonial. O método de equivalência patrimonial equipara o valor de investimento ao valor da participação da investidora no patrimônio líquido contábil da investida, coligada, controlada ou subsidiária integral. Como todas as contas do ativo permanente, esta não foge à regra de que a empresa está sendo avaliada como se fosse operar indefinidamente. Em outras palavras, também neste caso, não se está levando em conta o valor de mercado daquelas ações. Como a empresa não as adquiriu para vender, essa informação somente seria relevante numa hipótese de liquidação da sociedade. Evidentemente que, caso a empresa pretendesse alienar essas ações, o critério de avaliação seria outro, devendo aparecer no balanço uma provisão para perdas, caso o valor de mercado fosse inferior ao capital contábil. Como sempre, o ganho só será objeto de registro quando a transação se efetuar, nunca antes. Os valores apresentados sob esse título correspondem a aplicações de recursos em bens e direitos que contribuem para a manutenção das atividades da companhia. Esses valores estão baseados no princípio contábil do custo como base de avaliação, corrigido monetariamente. A empresa não interessa quanto valem no mercado esses bens, pois eles não se destinam à venda. Assim vale a regra contábil de que a empresa estará operando continuamente, ou seja, não está em liquidação e não irá vender esses bens. Dessa forma, os recursos aplicados no imobilizado, caso sejam perecíveis, terão proporcionalmente ao prazo de vida útil econômica o seu valor apropriado aos resultados ou ao custo dos produtos, através da depreciação ou amortização, que representam a perda de valor dos bens devidos ao uso, tempo ou obsolescência.
Precisa ser levado em conta também que as taxas de depreciação praticadas no Brasil são, vias de regra, elevadas em relação ao desgaste efetivo dos bens, o que faz com que algumas empresas operem praticamente com imobilizado contábil a valor zero hoje. As taxas de depreciação mais comuns aceitas pelo imposto de renda e pela maioria das empresas são as seguintes: prédios e construções, 4% ao ano. Veículos em geral, 20% ao ano. Móveis e utensílios, 10% ao ano. Máquinas e equipamentos, 10%. Os bens que são utilizados em mais de um turno de trabalho podem ser depreciados a taxas maiores, resultantes da multiplicação dos coeficientes fiscais de 1,5 e 2 pelas taxas normais de depreciação. O coeficiente 1,5 é aplicável aos bens utilizados em 2 turnos de 8 horas de trabalho, e o coeficiente 2 aos bens utilizados em 3 turnos. Um problema muito sério que acaba prejudicando a análise desse grupo é o que o governo federal, em alguns anos, prefixou a correção monetária num patamar muito inferior ao da inflação. Essa política distorceu completamente a informação sobre a expressão monetária atual dos recursos aplicados no ativo imobilizado, bem como a quantia a ser computada como depreciação. Outro artifício veio dificultar a análise desse grupo de contas. Trata-se da reavaliação espontânea. Com a reavaliação espontânea, as empresas passaram a gozar da opção de também apresentar seus bens imobilizados pelo valor de mercado, em função de laudos de peritos. O acréscimo de valor do ativo imobilizado pela reavaliação tem como contrapartida a constituição da reserva de reavaliação que integrará o patrimônio líquido. Por último, resta considerar que o valor do imobilizado inclui não somente o preço pago pelo bem adquirido, mas também todos os custos necessários para tê-lo na fábrica, em condições de funcionamento. Existe ainda um último grupo de contas pertencente ao ativo permanente imobilizado. A contabilidade só registra as coisas monetariamente avaliáveis e que tiverem um custo para a empresa. Dessa forma, ativos típicos como marcas, patentes, etc., somente comporão o ativo permanente se a empresa os adquiriu de terceiros. O que queremos dizer é que muitas empresas terão ativos ocultos quando elas próprias desenvolveram os seus produtos, marcas, rede de distribuidores, etc. Enquanto que outras terão esses mesmos ativos registrados como imobilizados. Essas últimas compraram esses ativos ou esses direitos, enquanto que as primeiras os desenvolveram internamente. O ativo diferido, em geral, não está representado por coisas, são gastos desembolsados ou não, que só não foram lançados ao resultado porque ainda não geraram receitas, mas dos quais se espera uma contribuição nos resultados futuros. Em outras palavras, é uma aplicação de recursos registradas ao valor histórico corrigido monetariamente e que será amortizado num prazo máximo de 10 anos. Seu valor irá sendo amortizado em função do prazo estabelecido para que a receita correspondente seja gerada. O princípio da competência de exercícios e a presunção da continuidade da empresa são 2 postulados contábeis que justificam a manutenção desses gastos como ativo, e não como redução de patrimônio.
podemos citar exemplos como gastos pré-operacionais, desenvolvimento de novos produtos, gastos com reestruturação administrativa, o grupo do passivo circulante está representado pelas obrigações da empresa junto a instituições financeiras, por empréstimos e financiamentos, fornecedores de bens e serviços, empregados por salários, férias e 13º, governo por impostos e contribuições sociais, outros credores. Essas obrigações podem estar sujeitas à atualização monetária com base na inflação ou outro índice determinado em contrato. Ou podem ter seu valor fixo, como, por exemplo, os salários, as duplicatas a pagar. Este exigível a longo prazo tem as mesmas características do passivo circulante, exceto com relação aos prazos. Enquanto que no passivo circulante são classificadas as obrigações com vencimento até o final do próximo exercício social, no exigível a longo prazo serão classificadas aquelas com vencimento após o final do próximo exercício social. Daí serem de extrema importância as informações contidas nas notas explicativas acerca dos prazos de vencimento das obrigações a longo prazo. Algumas empresas podem apresentar esse tipo de passivo. Na verdade, trata-se de capital próprio que, por força de lei e por não estarem atendidos alguns aspectos formais, não pode ser apresentado como patrimônio líquido. Na verdade, este valor deve ser visto como acréscimo de patrimônio. Os recursos próprios da empresa estão considerados neste grupo, normalmente representados pelo capital e pelos lucros e reservas que os sócios ou acionistas mantêm reinvestidos. Podemos afirmar que o patrimônio líquido, por ser a diferença entre o ativo e o exigível, representa a riqueza contábil de uma empresa. Pois se, num determinado momento, a empresa realizar todo o seu ativo e pagar todas as suas obrigações, sobrará apenas o patrimônio líquido, ou seja, aquilo que efetivamente lhe pertence. Como o ativo está avaliado pelo custo de aquisição, seu valor representa no mínimo que possa valer, enquanto que o exigível está avaliado pelo valor máximo das obrigações. Assim sendo, o patrimônio líquido representa o mínimo que possa valer, ou seja, a riqueza real de uma empresa. O patrimônio líquido está composto por capital social, representa os recursos próprios investidos pelos acionistas ou sócios na empresa. Caso a empresa seja uma SA, seu capital será dividido em ações, que podem ser ordinárias com direito a voto ou preferenciais sem direito a voto, mas com preferência na distribuição de dividendos e em caso de liquidação da sociedade. Caso uma empresa seja uma sociedade limitada, seu capital será dividido em cotas de responsabilidade limitada. O capital subscrito representa o capital que está compromissado pelos sócios. E o capital a integralizar é a parte do capital subscrito que ainda não foi integralizado. Isto é, não foi pago.
A reserva de correção monetária representa a atualização monetária do capital investido. As reservas de capital representam acréscimos patrimoniais oriundos dos sócios ou de terceiros e que não transitam pelo resultado, isto é, não foram apropriados como lucro. Podem ser doações recebidas, ágio na subscrição de ações, prêmio na colocação de debêntures, produto da venda de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Reserva de reavaliação representa a contrapartida do acréscimo do ativo imobilizado, decorrente da diferença entre o custo de aquisição corrigido monetariamente e o seu valor de mercado, conforme laudo de avaliação. Reservas de lucros representam parcelas do lucro do exercício que são reservadas para alguma finalidade específica, tais como preservar o capital, atender a perdas futuras, aplicação em projetos de investimento, aumentos de capital, etc. São denominadas legal, estatutária, para contingências, retenção de lucros, para expansão, lucros a realizar e reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído. Resultados acumulados representam os lucros gerados pela empresa e que ainda não tiveram destinação para reservas ou para pagamento de dividendos. Em resumo, o analista de balanço deve estar atento para os critérios de avaliação das contas e fazer os devidos ajustes nos casos em que situações anormais prejudicam a comparabilidade dos diversos balanços sobre análise, ou quando uma situação não se refletiu como um todo no setor. O caso da reavaliação espontânea é típico, pois as empresas podem recondicionar artificialmente seus patrimônios. No próximo módulo, estudaremos com o professor Hernandes Pérez Júnior os diversos critérios e procedimentos para avaliação dos investimentos permanentes.